Vamos ler a palavra de Deus. Se você a trouxe, nós estamos em João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Essa noite, ela foi uma noite bem difícil na vida dos discípulos. A verdade é que eles já vinham toda aquela semana se despedindo do Senhor. Aquele ensinamento de Cristo durante os últimos 3 anos e meio, de que ele padeceria na mão das autoridades e de que teria que dar a sua vida a favor do seu povo, agora nessa última semana ela começou a ficar muito clara. Eles começaram a compreender exatamente o que é que Jesus veio realizar. E ele diz no capítulo 12, nós já estudamos esta parte, no versículo 32 e 33, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Então eles já sabiam que o Senhor morreria crucificado, que era uma morte vergonhosa, uma morte bruta. A palavra de Deus diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Era uma vergonha para a família, para os amigos, que alguém do seu círculo fosse crucificado. E agora, nessa última semana, eles tinham compreendido, porque Jesus havia dito: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E eles entenderam que tipo de morte aguardava o Senhor da igreja, que apenas se iniciava. Quando eles estão nesta quinta-feira à noite, agora do capítulo 13, reunidos para celebrar a última Páscoa, em Mateus, o evangelista escreveu, você pode olhar comigo no capítulo 26, no versículo 26 de Mateus, diz assim, Mateus 26, 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui vai acontecer uma outra mudança, porque o Senhor Jesus era judeu, os apóstolos eram todos judeus, e eles estavam acostumados, aquilo era uma cultura, uma prática que estava dentro da história do povo de Deus, há mais de 1.300 anos. Todo ano naquela época eles se reuniam e comiam o cordeiro pascal. E agora o Senhor Jesus institui um novo rito
depois de ter comido a Páscoa, ele diz: a partir de agora, vocês vão comer pão e beber vinho, e o pão é o meu corpo, e o vinho é o meu sangue. Então note, irmãos, que estava havendo, do ponto de vista da cultura, não espiritual, estava havendo uma ruptura. Os avós, os tetravós, toda a história deles era comendo o cordeiro pascal, que era separado no dia 10, e no dia 14 de Nisan era sacrificado e comido, em cumprimento à palavra de Moisés, o servo do Senhor. E agora o Senhor Jesus diz que Ele é que será crucificado, e que cada vez que os seus discípulos se reunirem, deverão comer o pão e beber o cálice, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. Ele faz uma outra declaração: de agora em diante, eu não beberei outra vez do fruto da vide. Mas na fala de Jesus, apesar de toda essa quebra de continuidade, há uma palavra de esperança. Ele diz assim: até que eu o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Que lindo, irmãos. Eles ouviram do Senhor Jesus: eu vou beber com vocês no reino de meu Pai. Aleluia. Eu creio, irmãos, que nesta noite o Espírito Santo, Ele está segredando ao meu e ao teu coração. Nós beberemos com Cristo no reino de nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Então aquela noite, irmãos, era uma noite de medo, uma noite de apreensão, de susto, de quebra de continuidade, de mudança de rito. Eles não entendiam que, na verdade, aquele cordeiro que eles comeram por mais de 13, 14 séculos, apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que estava sentado com eles àquela mesa, aleluia. E ele pôde dizer: eu não comerei mais, até que eu coma com vocês no reino de meu Pai. E diz que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Que canção será que eles entoaram, né? Será que foi um cântico dos degraus, um cântico de aleluia? Eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Entretanto, quando nós lemos aqui o capítulo 13, nós compreendemos que antes deles cantarem o hino e atravessando o ribeiro de Cedron, irem para o Getsêmani, eles ainda vão ter mais um ensinamento. Jesus dará àqueles discípulos uma aula de autoridade, e Pedro será reprovado nessa aula, e ele será reprovado ainda outra vez no mesmo capítulo, porque Pedro, ele tinha um temperamento forte, era uma pessoa decidida, e o Senhor Jesus sabia que para confiar a sua igreja a alguém, essa pessoa teria que estar completamente rendida à autoridade, à palavra e ao senhorio de Cristo Jesus, ou essa pessoa não estaria apta, não importa quão inteligente, quantos dons tivesse, haveria de ser alguém sujeito a Cristo Jesus. E o Senhor dá uma aula de autoridade, e o Senhor diz mais uma coisa nesta ceia que eles celebram. É uma fala terrível. O Senhor Jesus está dizendo: se alguém não confiar integralmente na minha palavra e não se sujeitar ao meu senhorio, não tem parte comigo. Não importa o argumento de Pedro. Pedro estava todo inteligente. O Senhor não vai me lavar o pé, então já lava o pé, a mão, a cabeça. Ele não se sujeitava. E quando Cristo disse: para onde eu vou agora não poderás seguir-me, Pedro disse: eu vou te seguir até a morte. Notem que Cristo havia acabado de dizer: para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E Pedro teima de novo: eu te sigo até a morte. Jesus falou: ah é? Então tá.
Não quer aprender do jeito fácil, então vai aprender do jeito difícil, do jeito vergonhoso, do jeito que quebranta, que humilha. Aí quando não sobrar mais nada, aí eu vou poder fazer contigo aquilo que eu quero fazer. Guardem essa lição, porque nós vamos recuperar, era lá no capítulo 21, porque lá o Senhor vai edificar um novo Pedro, transformado, para a glória de Cristo, para o crescimento do reino e para o louvor do nosso Deus. Que nesta noite o Senhor nos dê essa capacidade de crer no Senhor, de confiar nele e de se sujeitar inteiramente à sua palavra. Entretanto, queridos irmãos, todos esses acontecimentos, eles geraram nos discípulos um temor, um medo, porque agora vem coisa nova. Irmãos, o novo sempre assusta, o diferente assusta. Nós queremos fazer sempre as mesmas coisas. Eu mesmo sou muito tradicional, eu sento no mesmo lugar à mesa, eu vou para o centro pela mesma estrada, eu estaciono no mesmo lugar há muitos anos. E esses dias falando com a Sara, minha filha, eu disse: quando você for ao centro, estaciona em tal lugar. Eu estaciono lá faz mais de 10 anos, notaram? E talvez alguns aqui também são assim, são tradicionais, são de criar hábitos regulares. E agora vem o Senhor Jesus e quebra esta continuidade e fala que agora não é mais o Cordeiro, que é Ele, que é preciso se sujeitar à sua palavra. E todas essas coisas geram medo nos discípulos. E diante disso o Senhor Jesus diz uma palavra maravilhosa: não se turbe o vosso coração, não se turbe. Igreja querida, muitas vezes quando lemos a palavra de Deus, encontramos Deus dizendo para as pessoas: não tenha medo, não tenha medo. Que nesta noite o Espírito Santo possa dizer para mais alguém aqui: não tenha medo, não se turbe o teu coração, não se turbe. Aleluia. O Senhor muitas vezes repetiu esta palavra. Venha comigo para Gênesis capítulo 15. Essa história você conhece muito bem. Abraão tinha saído numa guerra contra 5 reis, numa guerra contra 4 reis, 4 reis poderosos. 4 reis tinham dominado 5 reis durante 12 anos, então vejam que eram reis poderosos. No 13º ano, aqueles 5 reis se insurgiram e falaram: nós não vamos mais ser tributários de Quedorlaomer, nós vamos nos levantar. E durante um ano acharam que tinha dado tudo certo, mas no ano seguinte vem Quedorlaomer e destroça toda aquela rebelião, leva as pessoas escravas, e entre os cativos leva Ló e toda a sua família. E Abraão, num ato impensado, segue atrás de Ló e daqueles exércitos e resgata Ló, a sua família, a sua fazenda, traz tudo de volta. Mas quando chega em casa, que esfria o seu sangue, ele pensa: meu Deus, o que eu fiz? Me meti numa guerra contra 4 reis poderosos. Eles podem retaliar a minha família, eles podem se vingar contra a minha casa. E o coração de Abraão murchou, enfraqueceu, e ele estava com medo. E olha o que diz no capítulo 15: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha que lindeza, gente. Não tenha medo, Abraão. Que medo? Eu sou o teu escudo. Estava bem de escudo? Aleluia. Uma outra história que toda a igreja conhece: quando Jacó
deixa a sua casa, ele está fugindo do seu irmão. A sua mãe diz: teu irmão te jurou de morte, só está esperando teu pai morrer, ele vai matar você. Então você foge daqui, você viaja para Harã, vai para a casa de Labão e fique lá na casa de meu irmão, até que as coisas aqui acalmem. E ele viaja sozinho, só com um cajado. São muitos quilômetros, são semanas, meses de viagem. Ele não sabe o que encontrará por frente. O coração dele está abatido porque ele vai deixar o pai dele velho, a sua mãe querida que amava ele e um irmão que está odiando ele. E é nessa condição que ele viaja. Mas olha o que diz no capítulo 28, no versículo 15, que palavra linda que Deus disse para Jacó. O Senhor diz assim para Jacó, no capítulo 28, no versículo 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Olha que promessa linda, Deus falando para Jacó fugitivo, Jacó inseguro, amedrontado, apreensivo com o futuro: eu estou contigo, Jacó, eu te guardarei. A verdade é que eu não te deixarei, até que eu cumpra na tua vida todas as minhas promessas. E o Senhor acompanhou Jacó. 90 anos vão se passar, irmãos. E um dia, quando a fome bate em Canaã, e ele escuta que seu filho José agora é governador de toda a terra do Egito, e ele vai descer para o Egito, mas ele já tem 130 anos, e há também uma longa viagem pela frente. O seu coração também está apreensivo, mas olha o que diz no capítulo 46, diz assim no versículo 2, 3 e 4, Gênesis 46, o versículo 2, como que Deus falou para esse homem de 130 anos, com uma grande viagem pela frente. Falou Deus a Israel em visões de noite, disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Deus merece adoração, merece louvor, ações de graças. Ô Jacó, ei Jacó, eis-me aqui, eu sou Deus. Eu sou Deus de teus pais. Não tenha medo de descer para o Egito. Eu vou descer contigo. Eu vou te abençoar ali, vou te fazer uma grande nação. E eu farei você tornar a subir de lá. Aleluia. Então note, irmãos, que em Abraão nós temos um homem com medo das coisas que aconteceram no passado. E o que isso representa hoje? Em Jacó, nessas duas experiências, uma pessoa com medo do futuro. Agora venha comigo para Lucas. Nós vamos ver uma experiência diferente no capítulo 1 de Lucas. Uma jovem chamada Maria, ela se assustou por causa do sobrenatural. Apareceu diante dela o anjo Gabriel, já pensou? E ela se assustou. E diz assim, o versículo 28, capítulo 1, versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras,
e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aqui é uma outra situação. A glória de Deus apareceu com a presença do anjo Gabriel, e ela turbou-se, e o anjo disse: Maria, não tenha medo, Maria, você achou graça diante de Deus. Notem que Deus, Ele tem uma maneira de falar comigo e com você em cada situação e dizer: não tenha medo, não temas. E voltando agora para João 14, os discípulos assustados com esse novo tempo, com essas revelações que agora ficaram tão claras, certamente no rosto dele estava estampado o medo, a preocupação, o assombro. E o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós precisamos, irmãos, de sabedoria para olhar para esse texto. Nós precisamos que o Espírito Santo nos dê a aproximação adequada desse texto e a revelação desse texto. Porque um cristão pode dizer: ora vem Senhor Jesus, mas não é porque compreendeu o texto, é porque está com problema, está com doença, está com dificuldade financeira, o casamento não deu certo. Irmãos, olha uma coisa, eu pergunto para vocês: por que Jesus disse para eles que os buscaria? Qual o propósito de os buscar? Foi para tirar eles da luta? É uma boa pergunta. Jesus prometeu que tiraria os discípulos da luta, arrebatando eles? Eu estou com uma doença. Oh, Jesus, cumpre a tua palavra. Não estou conseguindo pagar as contas, cumpre a palavra. Irmãos, isso pode ser medo, isso pode ser depressão, isso pode ser falta de fé. Porque, queridos irmãos, para as lutas Jesus não prometeu arrebatamento. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Para as lutas, para os problemas, Jesus não prometeu arrebatamento. Aí eu, por mim, Jesus podia vir já, porque tem tanta luta. Não, tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Para as lutas, qual que é a palavra de Jesus? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notaram, irmãos? Não deixe Satanás encher seu coração de derrota, de tristeza. Ora, vem Senhor Jesus, vem, porque eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais lutar, eu não quero mais correr atrás. Está toda errada essa teologia. Para as lutas, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguém consegue dizer um amém com dificuldade? Irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Porque às vezes nós começamos a entrar em depressão, em falência, vem Senhor Jesus, e Jesus está dizendo: não, acorda aí. Eu preciso de você, eu quero ver você forte, eu quero ver você saudável, eu quero ver você igual Moisés com 120 anos, dizendo: Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Meus olhos não cansaram, meu vigor não acabou, e o Senhor dizendo: não, você não vai entrar porque você bateu na rocha. E ele fala: Senhor, eu quero entrar, até que o Senhor diga assim: não me fale mais nesse negócio. Notaram, irmãos? Nós precisamos às vezes corrigir a nossa teologia. Abra sua Bíblia em Marcos 16, gentilmente. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Às vezes pode ter um demônio roubando a sua fé, sugando a sua fé. Expulsa em nome de Jesus. Fala: não, derrota na minha casa não, falência não, desistir não.
expulsarão demônios, falarão novas línguas. Você já falou novas línguas hoje? Pegarão nas serpentes. Se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Notem, irmãos, o Senhor Jesus dizendo: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Em Mateus, queridos irmãos, no capítulo 10, aleluia, quer que Jesus liberte você da depressão, para você começar a orar certo? Para de falar, eu por mim já ia para o céu. Não, quem já ia para o céu? Presta bem atenção, quando o cristão começa a dizer, eu por mim já ia para o céu, ele está precisando de ajuda, do pastor, profissional, médico, ele está precisando de ajuda, porque o ser humano, ele foi criado para viver nessa terra. O ser humano, nós somos gente, irmão, nós não somos anjo. O ser humano gosta de andar descalço no barro, gosta de ouvir os passarinhos, gosta de mergulhar no rio, gosta de pescar, de comer peixe frito, gosta de dirigir um carro, sentir o vento entrando pela janela. Isso é ser gente. Deus nos criou gente, Ele não nos criou anjos. Nunca esqueça isso. Se você está nesse ponto, eu por mim já ia para o céu, você pode estar com depressão. Você está precisando de ajuda, pode ser ajuda profissional, está precisando de oração talvez, de partilhar o seu problema com alguém, porque olha o que Jesus diz para os discípulos. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Parece alguém deprimido aqui? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Diz assim no versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado, olha a autoridade, aqui não tem ninguém, vem Jesus, não, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Perceberam? Notem, irmãos, que o Senhor Jesus, nos 3 anos e meio que andou com os discípulos, anunciando o evangelho do reino, treinando eles, preparando para o ministério, o Senhor Jesus não apenas deu a eles demonstração de autoridade, de poder, de que Ele era o Filho consubstancial ao Pai. Jesus foi além. Jesus deu um sentido para a vida daqueles 12. Já pensaram que maravilha? Andando com Jesus e Jesus mostrando o caminho, dizendo: nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Todo dia você acordar e saber qual o rumo da sua vida. Jesus fez isso e Jesus continua fazendo. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que, se o evangelho não tivesse chegado, estariam drogados, prostitutos, no crime, em toda sorte de coisa ruim, mas Jesus continua chamando pessoas e dando um sentido, e Ele está fazendo isso conosco nesta noite. Você que estava dizendo: eu por mim já ia para o céu, agora você já está aí acendendo um pisca-pisca na tua mente aí, que talvez você está precisando de cura. Então notem, queridos irmãos, volte por favor para João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para tirar nós do problema? Não. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É diferente? É completamente diferente. O Senhor Jesus estava prometendo para aqueles 12, e essa promessa ela me alcança e te alcança.
Jesus estava dizendo, aquela mesma comunhão que havia entre Deus e o homem lá no jardim do Éden, essa mesma comunhão eu quero restaurar na vossa vida. Que cada pessoa possa se sentir amada de Deus, em comunhão com Deus, em paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o semelhante, paz com a natureza. Só Jesus pode fazer isso. E era disso que ele estava falando. Eu vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na sequência o Senhor diz, mesmo vós sabeis o caminho, e conheceis para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Agora outra vez o Senhor Jesus retoma o assunto da sua divindade. Ele vai fazer a seguinte declaração: quem conhece Jesus, conhece Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Frequentemente, os descendentes da doutrina ariana, que assevera que Jesus não é Deus, falam que Jesus nunca disse ser Deus. Entretanto, olhe a fala de Jesus. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E aqui eu quero repetir, eu não me canso de repetir, e é segurança para a igreja. Quando você vir alguém dizendo que Jesus não era Deus, mas foi um mestre maravilhoso, diga, ou você é muito desonesto, ou é muito incompetente, porque ou Jesus não era Deus, e então ele foi o maior louco que pisou nessa terra, porque qual a pessoa que não sendo Deus poderia dizer, quem vem a mim, vem a Deus, quem conhece a mim, conhece a Deus? Quem pode dizer isso? Que pessoa teria autoridade para dizer isso, a não ser o Filho da mesma substância que o Pai? É por isso que os irmãos que leem a Bíblia já viram o Senhor Jesus dizendo, meu Pai e vosso Pai. Ele não fala nosso, ele fala meu Pai e vosso Pai, ele fala meu Deus e vosso Deus, porque nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus por causa da obra de Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. É muita generosidade, concorda? Eu, pelo menos em relação a mim, eu acho que é demais. Pensar que Jesus não tem vergonha de mim e de dizer que eu sou irmão dele. Mas isso, irmãos, é por adoção. Aos que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1. Então aqui Jesus, ele está fazendo essa declaração a respeito da sua divindade. Quem me conhece a mim, conhece o Pai. Quem vem a mim, vem ao Pai. E quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus falou, Filipe, como você me pergunta isso? Como que você me pede isso? Eu estou tanto tempo convosco.
Você ainda não percebeu que quem olha para mim, olha para Deus? Que quem vê a mim, vê a Deus? Que quem conhece a mim, conhece a Deus? Como que você me pergunta algo dessa natureza? E ele fala: mas Senhor, eu não sei o caminho. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Hoje eu estava lendo um texto, era até um texto interessante, mas chegou em um lugar, diz assim: a minha verdade, porque não existe verdade absoluta. Quando chegou ali eu já mudei de assunto e fui cuidar de outras coisas, porque eu sei que existe a verdade. A igreja precisa compreender isso e precisa se impor. Como que não existe a verdade? E tem até cristão que fala: não, cada um tem a sua verdade. Mentira, cada um tem a sua mentira. O apóstolo Paulo escreveu: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Notem, irmãos, Jesus disse: eu sou a verdade. Aqui o Senhor está fazendo uma outra declaração e eu quero convidar a igreja, venha comigo para Romanos capítulo 16, versículo 25. O apóstolo Paulo, ele vai escrever o seguinte, findando já a sua epístola à igreja em Roma, ele diz, 16, 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Queridos irmãos, quando você estuda o apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra mistério em relação a alguns assuntos cardeais do evangelho, mas nós podemos nessa noite rapidamente pensar em dois. Primeiro, ele diz que os judeus serão herdeiros juntamente com os gentios, que somos nós. Ele fala: esse é um mistério que me foi revelado. O segundo mistério é Cristo. O apóstolo Paulo diz que esse mistério, ele inclui Cristo como centro da palavra e da revelação de Deus. E olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O apóstolo Pedro está dizendo que Jesus habitou pré-encarnado nos profetas, e habitando nos profetas do Antigo Testamento, esses profetas escreveram as Escrituras. Os irmãos conseguiram acompanhar a leitura? Vamos ler novamente, está com dificuldade de concordar. Olha o que diz, vamos outra vez, versículo 11 somente. Indicando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de quem? Espírito de Cristo, que estava neles. Neles quem? Nos profetas do Antigo Testamento. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de seguir, de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. O apóstolo Pedro está dizendo, antes de encarnar, através de Maria, Jesus já habitou os profetas do Antigo Testamento, habitou eles. Olha o que o texto diz, uma tradução diz habitar, tem alguma que diz habitar, a minha diz estava. Alguma tem habitar? Não. O Senhor Jesus já estava nos profetas, e por causa disso, eles escreveram a palavra. Agora venha comigo para João no capítulo 5.
o versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De quem as Escrituras testificam? De Jesus. Jesus está falando do Novo Testamento? Não, ele está falando do Antigo Testamento. O Novo nem estava escrito ainda. Ele está dizendo assim: o Antigo Testamento testifica de quem? De mim. Vamos para Lucas, venha comigo por favor. Lucas no capítulo 27, você conhece essa história. Lucas 24, perdão. O versículo 27, Lucas 24, 27. Aqui é aquele episódio onde o Senhor Jesus agora está sepultado, os discípulos estão dispersos, Judas suicidou, Pedro negou a Jesus, e 2 discípulos estão voltando para Emaús, vindo a pé de Jerusalém. Eles estão tristes, estão aborrecidos. O Senhor da igreja morreu, parece que a igreja sucumbiu, parece que deu tudo errado. Note que eles não entendiam a palavra, irmãos. E aqueles 2 vêm caminhando, conversando entre eles sobre essas coisas, que Jesus morreu, acabou todo aquele projeto, findou, estamos derrotados. Um deles se chamava Cleopas. E de repente Jesus gruda nos 2 e começa a andar junto. E eles não percebem que é Jesus. E aí diz assim, o versículo 25, vamos partir do 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que quem? Os profetas do Novo Testamento, Antigo Testamento, tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por onde? É a Torá. Está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Começando por esses 5 livros e por todos os profetas, explicava o que? O que dele, de Jesus, se achava onde? Todas, é forte, hein? Todas as Escrituras, amém, queridos? Então note, queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai dar uma resposta para Tomé, Ele vai dar uma resposta para Filipe, e essa resposta ela é para todos nós. Que bom que você veio, irmãos, que bom que você está neste lugar. A revelação que temos do Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os curou. Então pode ter certeza, enfermidades estão sendo curadas agora, pela presença poderosa da palavra de Jesus. E diz assim: e os livrou de destruição. Se tem um mal direcionado contra a sua vida, o mesmo Deus que disse para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo, aleluia, esse mesmo Senhor te livrará de destruição. E agora Ele vai dar essa resposta para Tomé e para Filipe, e a resposta serve para nós. A primeira: Jesus é Deus. Quem conhece Jesus conhece Deus. Quem olha para Jesus, olha para Deus. Que mais? Ele vai voltar nos buscar, para que nós tenhamos um tipo de comunhão que nós ainda não experimentamos. Aquele dia será maravilhoso. Quando você chegar no céu, me procure, eu vou estar lá. E eu gostaria que você também fosse, e não abrisse mão por coisa alguma dessa vida. E quando lhe perguntam, nós não sabemos o caminho, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por que eu sou a verdade? Porque Ele é a palavra, Ele é o centro da palavra. A palavra dá testemunho de Jesus, a palavra manifesta a presença de Jesus. A palavra de Jesus é poderosa neste lugar e está curando enfermidades agora, porque ela está sendo proclamada com fé, no meio da igreja que crê,
no meio da igreja que ora, que recebe a palavra, que sabe que o Filho é digno de louvor, de adoração. Aleluia! Ele é a palavra. Se você tem uma Bíblia aí, você tem Jesus escrito. E quando você começa a ler esta palavra, o Espírito Santo vai tornando ela viva dentro de você. E em algum momento você percebe: Jesus habita dentro de mim. E apesar de eu ainda ser quem eu sou, e apesar de eu ainda não estar completamente transformado, Jesus não tem vergonha de dizer que Ele é meu irmão. Aleluia! Glórias a Deus. E que mais? Eu sou a vida. A hora que nós recebemos a Cristo, a hora que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida ela começa a mudar. Os nossos endereços, os nossos costumes, nosso vocabulário, nossos pensamentos. Antes fazíamos o que queríamos. E ainda o mundo está nessa mesma situação. Você já deve ter visto postagens, filmes, músicas em que as pessoas dizem: eu quero viver sem arrependimento, eu não me arrependo de nada, eu não sei em que planeta essas pessoas moram. Esses dias eu comentei, acho que com a Sara, da metade da minha vida eu me envergonho e da outra metade eu não me orgulho, porque é muito erro, irmãos. Eu frequentemente oro e falo: Deus, como que pode uma vida tão curta, tanto erro? Maldade, pecado, iniquidade, tanta coisa errada numa vida tão curta. E apesar de tudo isso, Jesus diz que não se envergonha de mim, porque eu não neguei o seu nome, e eu não vou negar. E Jesus disse: aquele que confessar o meu nome diante dessa geração adúltera, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Aleluia, vai ser maravilhoso. E agora essa nova vida, ela toma conta da gente. Nós não vivemos mais o nosso viver, não fazemos mais o nosso querer. Um dia, um casal de novos convertidos veio conversar comigo há muitos anos, e o irmão me disse assim: pastor, a gente foi na sexta-feira no pagodinho, a gente sempre ia no pagodinho, e quando estacionamos o carro para ir ao pagodinho, aquela música do pagodinho que antes nos atraía e que nos fazia tão bem, aquilo começou a nos perturbar, e nós voltamos para o carro e desistimos do pagodinho. Eu falei: quem falou que vocês não podiam ir no pagodinho? Ele falou: ninguém. Mas parece que o Espírito Santo já não queria mais ir lá, e se ele não queria mais ir lá, então nós também não queríamos ir aonde ele não fosse. Aleluia. Eu quero fazer uma última leitura com a senhora igreja, em Efésios, em Gálatas, um livro antes, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Eu sou a vida, disse Jesus. E Paulo diz: eu já estou crucificado, porque agora a minha vida deu lugar a que Cristo habita em mim e realize o seu plano através da minha vida. Não é mais o meu plano, meus sonhos, meus projetos, mas é o projeto de Deus, o plano de Deus para a minha vida. Vamos orar, assim como estamos. Quem sabe alguma parte da palavra desta noite falou ao seu coração. Fale com Jesus sobre isso. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós adoramos ao Senhor nesta noite e dedicamos ao Senhor a nossa vida. Se há alguma coisa boa em nós, Senhor, que seja para a Tua glória. Se há alguma coisa boa em nós, seja para o Teu louvor.
Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. A sua palavra é poderosa e nós cremos que nesta noite a depressão foi sarada pelo poder que há no nome de Jesus. Doenças espirituais, doenças psicossomáticas são repreendidas, e o Senhor, que é bom, restaure a saúde e a fé do seu povo, operando milagre, Pai, na vida financeira, na vida profissional, operando milagre nos relacionamentos, para que todos saibam que há poder em Cristo e na sua palavra, que há poder no nome de Jesus, e que o mal não pode resistir aonde entra a pessoa poderosa de Cristo. Ó Senhor, enche do teu Espírito Santo, e que a tua palavra cumpra nesta noite o propósito para o qual ela foi enviada. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos.